Nós aqui novamente para mais uma live. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus esteja nos iluminando, nos abençoando, nos guardando, nos fazendo entender a palavra dele nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos falar sobre visualizar, mas não responder. Sempre há aqueles que visualizam a mensagem que a gente manda e não respondem. Quem ainda não passou por isso nessa vida? Aquela mensagem que você quer tanto receber a resposta e demora horas, dias, e às vezes você até desiste de estar esperando para saber aquela resposta que você precisa naquele momento, que você aguarda assim ansiosamente por ela. E ela não vem, passa horas, passa dias, às vezes você desiste de esperar, até tanto de olhar aquele celular, aquele zap, você olha aquela ansiedade de obter aquela resposta e nada. A pessoa visualizou, tem aqueles dois tracinhos azuis e nada. Quem não já passou por isso? Não é verdade? Todos nós. Deus também às vezes ele nos faz dessa forma. Ele visualiza e ele fica em silêncio, ele não nos responde. O que a gente está aguardando ansiosamente. E é assim conosco também, e Deus. Nós nos apressamos por uma resposta que nós queremos dele. Às vezes uma resposta de uma oração, às vezes uma resposta para mudar uma situação que a gente já não aguenta mais, que está muito complicado, que está muito difícil, algo que nos atinge, nos deixa desesperados, que nós desejamos e ele visualiza, porque a gente sabe que Deus ouve todas as nossas orações, mas ainda não está na hora de ver a resposta. Nós humanos desejamos como ninguém ouvir e receber a resposta de Deus nas visualizações das nossas orações que nós fazemos todos os dias para Ele. Às vezes você não tem o costume de orar, mas você pede. Às vezes nós acabamos virando aqueles pedintes nas orações e nós vamos ver mais lá na frente como que a gente deve orar. Não é que Deus não queira nos responder, porque aqui em Salmo 139:4 diz que Ele já sabe de tudo. Antes da palavra chegar à nossa língua, Deus Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele já sabe tudo que você vai pedir ou tudo que você necessita, muito mais do que eu e do que você. Ele já sabe todas as coisas, mas Deus, Ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele gosta de ver a intenção do nosso coração, do nosso espírito. E Ele também quer um relacionamento
conosco. Salmo 139:4 diz que antes que a palavra chegue à nossa língua, Deus ele já codificou tudo, ele já sabe tudo que a gente vai falar. Boa noite, Jailton. Seja bem-vindo. Nunca a gente deve desanimar, achando que Deus só visualizou a sua oração e deixou lá e ele não vai responder. Como as mensagens do nosso celular, às vezes você olha tanto aquela mensagem e a sua vontade é demais de ver aquela resposta que você tanto necessita. Assim também é com as nossas orações. Nós às vezes achamos que Deus só visualiza ali com aqueles 2 tracinhos azuis e não responde. Hoje nós vamos ver por que isso acontece e como nós devemos orar direitinho. Amém? Lucas 18, de 1-8, conta uma história de uma mulher. Jesus, ele contou uma história para os seus discípulos, porque Jesus, quando ele vivia aqui na terra, ele gostava de ensinar em parábolas. Parábolas quer dizer, são histórias. Jesus, ele ensinava muito com essas histórias. Na verdade, essas histórias eram reais. Histórias que aconteciam lá na região. Jesus, ele ensinou uma vez com essa história que está em Lucas 18, de 1-8. Eu sempre deixo lá no final do vídeo todos os versículos, todas as passagens para vocês estarem depois olhando e revendo realmente. Lá em Lucas 18, 1-8 conta a história dessa mulher. Ela era uma viúva. E naquela época o costume era que tivessem aquelas audiências. Tinha um dia marcado, onde o rei, ele tinha uma pessoa, era um juiz nomeado para estar decidindo ali. E às vezes essa pessoa era um homem bom e às vezes era um homem ruim, como tem hoje em dia. Esse juiz era um juiz muito ruim, era um juiz muito ímpio. Olhava e o que dava na telha lá para ele, como diz, resolver, ele resolvia. Se não, ele deixava. Ele gostava de deixar a pessoa se humilhar, caindo ali todos os dias para pedir para ele. Então esse juiz, ele fez isso com aquela viúva. Ela tinha o caso de um filho dela para resolver. E todos os dias de audiência estava lá a viúva implorando para aquele juiz. Até que um dia ela conseguiu que ele resolvesse aquela causa para ela. Depois de muito pesar, de muito ela bater na mesma tecla, insistir. A Bíblia diz aqui em Lucas 18, 1-8 que ele só resolveu aquela causa porque ela perturbou demais. Ele já nem aguentava olhar para a cara da viúva. Às vezes a gente se desanima muito fácil. Deus, ele prepara a gente para receber as coisas que ele tem para nos dar. Você pede em oração alguma causa, para ele resolver algum problema, para ele te tirar de alguma situação, e ora e pede, passa alguns dias, mas nós, com as nossas atitudes humanas que temos, nós somos muito apressados. Nós queremos que Deus faça tudo muito rapidinho. E às vezes o tempo de Deus não é o nosso. Esse desanimar que diz aqui na palavra de Lucas 18, que conta a história daquela viúva, esse desanimar que fala aqui, que ela não desanimou,
É não ser omisso, é não ser preguiçoso, é não ser descuidado. Aquela viúva, mesmo o juiz não respondendo de maneira alguma aos seus pedidos, ela continuava insistindo, ela persistiu. Ela não desistiu de estar ali todo dia batendo a mesma tecla na frente daquele juiz. Eu imagino que era assim, uma coisa muito difícil dela estar todos os dias naquela audiência. A gente não sabe nem a distância em que ela morava daquele palácio onde o juiz atendia. E naquela época não existiam carros, as pessoas andavam mais a pé. Eu creio que foi muito difícil, mas ela não desistiu. Ela persistiu até o dia que o juiz olhou para ela e deu a sentença e resolveu o problema dela. Eclesiastes 3:1. Há um tempo certinho para você receber aquilo que você pediu para Deus. Há um tempo certo para todas as coisas. Uma árvore, ela brota, ela cresce, ela cria os galhos e ela se fortalece, se alimenta. Isso tudo leva algum tempo até ela produzir os frutos. Aí depois ela vai florar, depois as flores vão formar os frutos. Tudo leva tempo debaixo do céu. Existe o tempo do verão, que não há muita chuva. Existe o tempo de encher os mananciais dos rios. Deus, Ele fez tudo aqui embaixo do céu com o tempo certo. E assim também as coisas que Ele nos dá. Tem um tempo certo para você receber. Às vezes não está realmente na hora de você ter aquele algo que você pediu para Deus. Às vezes aquele algo que você pediu para Deus nem é o necessário para você. Porque Deus, Ele conhece a nossa necessidade, como nós vimos lá no início da live. Aquele versículo que diz que Deus, antes da palavra que a gente vai falar para Ele em oração, chega à nossa língua, Ele já sabe. Ele já discerniu tudo que você precisa. E na verdade Ele sabe, Ele é onisciente. Ele é onipresente e Ele é onipotente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo que a gente precisa antes da gente pedir. Mas, Luz, então por que Ele deixa a gente pedir? É hilário isso, não é? Mas Deus, Ele quer que você abra sua boca. Deus, Ele sempre quis um relacionamento com o homem. Quando Adão e Eva viviam lá naquele jardim, Ele supria Adão e Eva de tudo ali naquele jardim. Eles não precisavam de nada. Eles tinham tudo. Eles tinham chuva, eles tinham sol, eles tinham árvores frutíferas para se alimentar. Eles tinham tudo. Mas Deus, diz a Bíblia em Gênesis 2, que Ele ia todos os dias na virada do dia conversar com Adão e Eva. E sempre quis um relacionamento com o homem. Sempre. E não é diferente na oração. Ele sabe tudo que a gente precisa. Ele visualiza a sua oração, mas Ele quer que você tenha um relacionamento. E às vezes você não está pronto para receber. Ele quer ver também a sua persistência como aquela viúva. Ele quer ver se você realmente acredita que Ele pode fazer. É a fé. Ele quer ver a sua fé, até onde vai.
a sua fé nele. Às vezes ele precisa fortalecer você. Às vezes ele usa esse tempo para fazer você crescer, porque não está ainda na hora de você receber. Porque você não vai saber cuidar. Você não vai saber usar aquela bênção que ele vai te dar. Você não está preparado ainda para ter essa bênção. O tempo de Deus não é o nosso. A Bíblia diz que o dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Quer dizer, o tempo dele é diferente do nosso. O nosso tempo é você quer ver logo. É você apressar. A gente não tem paciência. A gente não tem persistência. Você começa a ter um relacionamento com Deus ali, fazer... Por isso é que as igrejas, elas fazem campanha para ver se aguça esse relacionamento, para ver se aguça essa sua persistência. Mas às vezes a pessoa começa uma campanha e larga. Não precisava a gente fazer campanha. Mas é por isso, é por causa da persistência da pessoa. Deus visualiza a sua oração. Mas você não tem paciência para esperar Ele responder. E às vezes você desiste da sua bênção. Você pensa, Deus não vai me responder mais não. A sua fé vai embora. A sua persistência vai embora. Você acaba desistindo daquele algo que você pediu, daquele algo que você desejou, que você às vezes até necessita. Aquilo que a gente pede para Deus, não esqueça que Ele visualiza, Ele vê o que você está pedindo, mas Ele está preparando você no seu presente. O tempo dele é diferente. Ele pega o seu presente e ele para o tempo ali no seu presente para te preparar para você receber a sua bênção no futuro, quando você estiver pronto. Ou às vezes ele está preparando alguma coisa maior, mais elaborada, porque tudo que Deus nos dá é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Você está esperando a sua bênção e você não tem persistência, não tem um relacionamento com Deus. Você apressa, você tem aquela ânsia de receber, você fica na sua ansiedade até desistir. Deus não vai me responder. Mas Deus, aqui na palavra diz que tudo que a gente pede, Ele está olhando. Antes da palavra sair da nossa língua, Ele já sabe. Nada passa despercebido a Deus debaixo dos céus, que é aqui nessa terra. Uma folhinha, diz a Bíblia lá em Provérbios, que cai, por menor que ela seja, por menorzinha que ela seja. Você já viu uma folhinha mínima que você falta não enxergar? Aquela folhinha só cai com a permissão de Deus. É uma coisa assim espetacular. Deus, o controle de Deus sobre a nossa vida é espetacular. Nada passa sem que Deus esteja olhando. Não pense que Deus não está ouvindo ou não está vendo as suas petições, as suas necessidades. Existe o tempo, existe a prova para você passar naquele teste de resistência, de persistência.
de testar realmente a sua fé, para ver se você realmente tem segurança de que Deus vai ouvir a tua oração. Se você realmente tem a fé nele, ou você só quer aquilo ali e pronto. Às vezes a pessoa é crente no milagre só, não é em Jesus, não é em Deus. Às vezes a pessoa só quer um milagre, fixa os olhos só no milagre e tira os olhos da presença de Jesus, da presença de Deus. É isso que Deus prepara. A sua fé, a sua persistência, a sua perseverança, a sua segurança. Se realmente você tem segurança que você vai receber, se você tem segurança nele, que ele pode te dar, que ele é poderoso para te dar. E também o relacionamento. Se você tem realmente um relacionamento ou você é um pedinte, um esmoléu de bênção. Amém? É complicado, mas é verdade. É dessa forma. O segredo é esse. Deus não está nos ignorando, Ele não ignora. Quando Sara e Abraão, eles esperavam um filhinho, e o filhinho não veio. E Sara, ela ficou naquela agonia. E Abraão, vendo a esposa daquele jeito, ele orou a Deus. E Deus disse o que para ele? Que ia dar um herdeiro para ele. Que ele ia ter um herdeiro. E que esse herdeiro ia ser uma nação. E que essa nação, vinda desse filho, ia ser como as estrelas do céu e como a areia do mar. Pensa, era gente demais, era uma nação. E Sara não acreditava, porque Sara já estava cansada de pedir, cansada de esperar. E ela esperou muito mais a promessa. E um dia ela pegou a sua serva e falou para Abraão: olha, você pega minha serva e me dê um filho com ela. Porque esse filho que Deus está falando não chega. Então ela não perseverou, ela teve aquela ânsia de ter aquele filho. E ela fez Abraão dar um filho para ela com a sua serva. E Deus demorou mais um tempo. Quando o filho veio, Abraão e Sara já estavam velhinhos. A Bíblia diz que Sara tinha 90 anos. Sara nem menstruação ela não tinha mais. Para provar que era um milagre. Porque uma mulher, quando ela já está na menopausa e ela não tem mais o costume das mulheres de menstruar, ela não tem mais como ovular, ela não tem mais como ter filhos. E Sara ficou grávida. Esse foi o milagre. E como Deus disse, era tanta gente que surgiu dessa linhagem do filho deles, do filho da promessa, que encheu a terra. Então é isso. A gente precisa perseverar. A gente precisa acreditar no milagre. A gente precisa deixar de ser egoísta, de pensar só na gente. A gente tem que pensar que Deus, Ele tem a hora certa para nos dar o filho. Olha só, Sara era ciumenta. Ela teve que passar por tudo isso. Eles não estavam preparados para reger uma nação. Não ia ser só um filho, ia ser uma nação, como a areia do mar e as estrelas do céu. Você entendeu a sabedoria?
Ele precisa nos preparar aqui no presente para o futuro que Ele tem para nós. Ele vai nos dar a bênção no futuro, quando a gente estiver preparado. Às vezes é alguns dias, às vezes alguns meses, às vezes alguns anos. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é o tempo dele. Por isso que a Bíblia diz que o tempo de Deus é um dia é como um ano e um ano é como um dia. Ele supre a sua necessidade. Mas não é a necessidade que nós vemos. Ele supre do nosso interior para fora. Ele vê que aprimorar em você para poder Ele te dar aquele algo que você pediu. Para poder dar certo, para poder ser perfeito. Às vezes Ele prepara algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que você nem está esperando que seja daquele jeito. Por isso que demora. Porque a gente não está preparado. Não é porque Deus é ruim. Não é porque Deus esquece. Não é porque Deus não ouve. Não é porque Deus não quer responder. Não é porque você não é merecedor. Não é porque o meu vizinho é merecedor e eu não. É porque cada um tem o tempo certo para estar preparado. Ele começa a preparar a gente de dentro para fora. Para você poder receber aquilo que você está pedindo. Às vezes é algo que você não necessita. Já acontece da gente pedir algo que a gente não necessita. Deus vai preparando você ali dentro até você enxergar que você não necessita daquilo. E aí você deixa para lá. E Ele te dá o que você necessita. É assim que Deus faz. Deus, Ele não nos ignora quando Ele não nos dá uma resposta de imediato. Às vezes, Ele não nos dá no presente porque Ele quer nos preparar para aquele futuro, para poder nos administrar aquilo que Ele nos dá bem no futuro. É confiar, esse é o segredo. É confiar, é ter segurança que tudo vai se resolver. A gente precisa ter essa segurança. Olha, eu estou precisando disso, eu já pedi a Deus em oração, mas eu preciso confiar nele, eu preciso ter aquela segurança que ele vai resolver. Que a situação vai ser resolvida. Nós temos que aprender esse confiar. Nós temos que aprender a ser mais seguros, a ter segurança daquilo que Deus pode nos dar. Nós precisamos conhecer o Pai que nós temos, o Deus que nós servimos. Às vezes a gente não conhece, é através do relacionamento que a gente começa a conhecer a Deus. Amém? Nós temos que confiar que tudo vai ficar bem, mas é no tempo dele, não é no nosso. Aqui na Bíblia, em Atos 1:7 diz: Ele lhes responde: não compete ao homem saber o tempo e nem a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então aqui na palavra diz que não cabe a nós entender por que isso, por que aquilo, que data que vai ser, que tempo que vai ser. Cabe a nós o quê? Confiar, perseverar, estar firme, esperando, aguardando, como aquela viúva, como Abraão e Sara, para a gente poder chegar na perfeição que Deus tem para nós. Porque Ele nunca nos dá nada de ruim, nada que venha nos atingir depois. Ao contrário,
Ele só dá a perfeição. Ele só dá a coisa que é boa para você, boa para a sua vida. Ele nunca dá algo imperfeito. Se chegou algo imperfeito na sua vida, você pode esquecer, porque ele não vem de Deus. Se começar a dar defeito, esquece que não é de Deus. Amém? Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você não conhece seu Deus, se você está desinquieto, se você não tem paz, se você está com a sua alma na aflição por aquilo que você pediu, ouça só, essa palavra é para você. Salmos 46:10. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Não é querer manipular Deus. A gente tem a mania de querer manipular Deus. Nós somos mandões. Nós somos humanos, somos mandões. Nós queremos falar, olha, Deus faz isso, olha, Deus faz aquilo, olha, Deus faz isso, tu faz aquilo, tu faz, o Senhor faz isso, o Senhor. Quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores aqui? E quem são os servos? Nós somos servos. Nós não somos Senhor de Deus. Quem é o Senhor? É Ele. E nós queremos aqui manipular. E nós queremos organizar. E nós queremos dar aquela ajuda. E nós queremos falar, olha Deus, eu quero desse jeito. Não, desse jeito não serve. Eu quero dessa forma. Tem que ser nesse dia. Tem que ser nessa data. E tem que ser desse jeito. Olha a sabedoria. Manipuladores. E queremos receber resposta. Como? Nós não sabemos ter um relacionamento. Nós queremos manipular. Nós não queremos ter um relacionamento. Nós queremos fazer o trabalho dele. Nós queremos pegar as mãos dele e levar lá e fazer do seu jeito. É isso que nós queremos. Como que nós vamos receber algo de Deus assim? Aí nós ficamos irados quando a gente vê aqueles 2 tracinhos azuis. Gente, Deus viu a minha oração. Eu sei que Ele sabe, porque Ele é onisciente. Nós queremos que Deus faça na nossa hora. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Como a gente quer. Nós queremos manipular a Deus. Nós não queremos ter um relacionamento. Nós não queremos que Ele direcione a nossa vida. Nós não queremos o perfeito dele. Nós queremos o mal feito nosso. E é por isso que Deus às vezes se cala. Porque nós não queremos relacionamento, nós queremos manipular. Nós queremos fazer no lugar dele. Nós queremos pegar as mãos dele e fazer do nosso jeito. Não, Deus, não é assim não, eu quero assim. Não, Deus, eu não quero esse dia, não, eu quero nesse dia. É nesse horário. É uma pressa, é uma ganância, é uma ansiedade. Aprenda aqui com a palavra de hoje que Deus, Ele age no tempo dele, no tempo determinado em que você estará pronto. Ele age aqui no seu presente, te preparando de dentro para fora, para quando você chegar aqui no futuro, a hora de receber o que você pediu, você está pronto, como Abraão e Sara. Já pensou se Deus dá logo aquela criança para Abraão e Sara, no início da vida deles? Aquela criança ia trazer uma nação.
Como eles não estariam preparados para reger uma nação? Por isso demorou tanto tempo. Porque Deus, Ele traz a nossa bênção, que nós pedimos em oração. Ele visualizou, mas tem o tempo certo para Ele responder. Como diz a Bíblia, há tempo para tudo debaixo do céu. A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter segurança no Deus que a gente serve. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. Deus, Ele sabe tudo que você quer. Ele sabe tudo que você precisa, mas Ele quer se relacionar com você. Ele quer ouvir você falar. Ele quer pegar você e trabalhar para você receber o perfeito dele. Porque Deus não dá nada imperfeito. Se tiver alguma coisa dando problema que chegar na sua vida, não vem dele. Deus, Ele não te dá nenhuma bênção imperfeita. Amém? É persistir com sabedoria, de crer que vai ser perfeito e que chegará no tempo certo de Deus. A Bíblia diz que um dia para Deus é como um ano e um ano para Deus é como um dia. Sara esperou 90 anos para ter o bebê. E daquele bebê veio uma nação, a nação de Israel. Mas foi um milagre, Sara nem ovulava mais. Foi um verdadeiro milagre para mostrar o quê? Que é no tempo dele. Que você precisa estar preparado. Senão a gente faz bobagem. Pega a bênção e faz bobagem. Deus, Ele trata com a gente de dentro para fora. Ele para o tempo aqui no teu presente. Lá onde fica aqueles 2 tracinhos azuis, como no nosso WhatsApp. E depois Ele te prepara para você ler a resposta da sua mensagem. É lá, depois que Ele te preparou, que Ele vai te entregar a resposta. Amém? Quando você estiver preparado para receber aquela resposta. Lamentações 3:2 aqui na Bíblia diz que o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O segredo é ter esperança, o segredo é buscar, é ter um relacionamento com Deus. Eu não vou ser só um pedinte, eu não vou ser só um esmoléu de bênção. De que chega lá, Senhor, eu quero isso, quero aquilo outro, eu quero, eu estou mandando em Deus. Eu estou manipulando Deus. Não é assim, Deus quer um relacionamento. Como Ele tinha um relacionamento com Adão e Eva lá no jardim. Eles tinham tudo. Eles não necessitavam de nada ali. Mas Deus ia todos os dias, na virada do dia, se comunicar, conversar. É isso que Ele gosta. Não gaste tempo, tire tempo. É precioso. Tempo para Deus é precioso. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Você gasta tempo na mesa de um bar, você gasta tempo na casa do vizinho conversando, você gasta tempo com um amigo contando as fofocas. E Deus, que faz todas essas coisas maravilhosas para nós não tiramos um segundo para sentar e conversar com Ele, porque orar é conversar. Orar é você ter uma conversa com Deus. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Ah, Luz, é sério isso? Sério? Mas Deus, Ele soprou em nós o Espírito Santo quando nós nascemos.
Ele é perfeito. Pense num Deus maravilhoso. Ele pensou em tudo. Esse Espírito Santo que existe dentro de nós é o responsável para transformar o que a gente pede do jeitinho que Deus quer que chegue lá. Maravilhoso, não é? Ele quer um relacionamento perfeito. Você pode falar com Deus em qualquer lugar. Um tempinho que você tira perfeito seria quando você está tranquilo, você chama o Espírito Santo e diz para ele o que você quer que ele leve até Deus. Ele só quer ouvir, ele só quer conversar, ele só quer ter relacionamento com você. Na nossa inquietude, nós não temos paciência para esperar a nossa bênção chegar, para esperar Deus fazer o perfeito. Nós queremos o imperfeito, nós queremos pegar a mão de Deus e levar lá e fazer do nosso jeito. É isso que a gente quer. Mas Deus não. Deus, ele cuida de você de dentro para fora. Aqui no seu presente, ele para, como lá no Zap, aqueles 2 tracinhos azuis que é a visualização. O segredo é esse, persistir como aquela viúva. Você precisa persistir. Você precisa acreditar, você precisa ter fé que vai acontecer. Amém? Tessalonicenses 5,17 diz que nós temos que orar sempre e constantemente. Por isso é que as igrejas fazem, como eu disse no início da live, as campanhas, porque você é obrigado a ir. Já pensou? Precisar ser obrigado a ir na igreja fazer a campanha, porque eu tenho que ir aquele horário, aquele dia. Não precisa isso. Você precisa ter o hábito de tirar um tempo, no seu tempo. A vida é muito corrida, mas Deus precisa de um relacionamento com você. O que é mais importante na sua vida? Prioriza Deus na tua vida para você ver o que acontece. Eu te digo com todas as letras, priorize Deus na sua vida. Tire um tempinho, convide o Espírito Santo para a conversa, porque ele é o nosso intercessor, diz a Bíblia. Romanos 8:26, ele intercede com gemidos inexprimíveis. É uma coisa que você não entende, é uma coisa que ninguém entende, é inexprimíveis. Ele transforma a sua oração para que Deus se delicie com ela, para que Deus se agrade de receber a sua oração. Não podemos ordenar a Deus para fazer as coisas para nós. É uma oração, é uma conversa, é um relacionamento e é uma persistência, uma segurança, uma fé, uma gratidão. Olha como é grato você poder chegar diante de Deus e falar: olha Deus, eu estou precisando disso. Olha Deus, obrigado porque eu estou respirando hoje. Isso é maravilhoso. Olha Deus, muito obrigado porque hoje eu vi o sol. Quantas pessoas não puderam mais ver o sol hoje? Você precisa ter a sensibilidade. Gratidão não é você ordenar a Deus. Você não é o Senhor de Deus. Ele é o seu Senhor. Nós não somos nada. Ai de nós se não fosse Ele que nos criou. E olha o amor que Ele teve. Ele pegou o barro e Ele fez com as próprias mãos. As outras coisas não. Ele disse: haja isso, haja. Foi pela palavra.
Você não. Ele te fez bonitinho ali. E olha, a Bíblia diz que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Só nós temos a imagem e semelhança de Deus. E ainda somos ingratos, e ainda queremos mandar, e ainda queremos manipular as coisas que Ele tem para nos dar. E ainda queremos manipular o horário, o tempo, o dia, a hora. Você já prestou atenção na sabedoria que Deus está te dando hoje? Você precisa aprender a orar. Você precisa priorizar o seu relacionamento com Deus. Ah, Luz, mas você, os pastores e quem lê demais a Bíblia, não é assim. O mesmo direito que eu tenho, que o pastor tem, que outra pessoa que estuda muito tem, que os teólogos têm, você também tem. Por que não? Você é criatura, Ele te fez, você só falta chegar perto, se relacionar. Só isso. Antigamente existia um véu. As pessoas, elas chegavam lá na tenda da adoração, que era onde Deus trazia a presença dele no meio daquele povo de Israel, e lá existia um véu de alta bate, tipo uma cortina. Atrás dessa cortina ficavam os sacerdotes. As pessoas precisavam levar alguma coisa para oferecer em sacrifício, um pássaro, um cordeirinho, uma ovelhinha, e também falar os seus problemas para o sacerdote. O sacerdote ia lá dentro e orava a Deus. Mas aí Deus trouxe Jesus. E no dia que Jesus morreu, essa cortina, ela se rasgou de alto a baixo. Em sinal de quê? Que você agora pode entrar. Amém? Você agora pode chegar perto de Deus e falar com Ele, sem precisar de um intermediário. A única coisa que a Bíblia diz que a gente precisa é do Espírito Santo. Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque eu, na minha carne horrorosa, eu vou estar aqui com o olho fechado ou com o olho aberto falando com Deus, e a minha mente vai estar o quê? Lá no meu carro, lá no meu filho, na escola, na cozinha. Eu preciso do Espírito Santo para Ele fazer com que flui aquela calmaria, para me chegar com a minha oração diante de Deus perfeita. É para isso que Deus colocou o Espírito Santo. Quando você entrar dentro do teu quarto, chama Ele para conversa. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei. Como você fala com alguém, como você desabafa com alguém, com seu amigo, com a sua melhor amiga. Deus é o nosso melhor amigo. Você precisa confiar em Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa priorizar esse relacionamento. Olha só o que eu estou te dizendo hoje. Prioriza para você ver o que acontece. Ah, Luz, mas esse mundo é difícil demais. Realmente é difícil. Jesus disse isso aqui na Bíblia. Que no mundo nós teríamos aflições, mas de todas elas a gente ia ter vitórias. E é isso. Aqui no nosso presente está a agonia, a aflição, aquela coisa, mas Deus nos prepara para chegar aqui no futuro na vitória. No tempo dele, claro, não é no nosso tempo. E que a gente chegue diante de Deus não como pedinte,
Não como um esmoléu que está lá, eu quero, me dá, me dá, me dá. Não é assim. Que nós possamos chegar diante de Deus gratos, adorando aquela presença. É gostoso demais falar com Deus. Experimenta, põe um louvorzinho ali, aí você começa a falar com Deus. Esquece lá fora o que estiver acontecendo. Por isso é que a Bíblia diz assim, que quando você for orar, você tranca a porta do seu quarto. Por isso é que a gente fecha os olhos para desligar desse mundo aqui, ver se a gente consegue se concentrar. Você está entendendo a sabedoria? Mas você pode chegar diante de Deus onde você estiver. Depende de você saber ter esse relacionamento, de você priorizar esse relacionamento, de você ensinar a sua alma, o seu coração, o seu corpo a chegar nesse limite, a chegar nesse momento, de qualquer lugar que você estiver, dentro de um ônibus lotado, e você conversar com o seu Deus. É maravilhoso. Experimenta se relacionar com Deus. Amém? Por isso a gente chama o Espírito Santo, porque nós não sabemos conversar. O nosso ímpeto não deixa, a nossa carne não deixa, os nossos maus costumes não deixam. A gente quer muita pressa nas coisas, a gente é ansioso demais para ver resposta. E Deus, às vezes, Ele visualiza, deixa lá azulzinho para você ver. Mas, às vezes, Ele tem que te preparar para você receber. Porque senão você vai enfiar os pés pelas mãos, você não vai saber cuidar daquela coisa perfeita que Ele preparou para você. Ele precisa nos preparar. Não tenha pressa. Crie um relacionamento com Deus. Não tenha pressa. Não deixe seu coração ficar naquela inquietude que nós temos. Não queira mandar em Deus. Não queira pegar as mãos dele e fazer o que tem que fazer, porque ele está demorando, porque vai sair do jeito que você não quer. Deus é perfeito e Ele só te dá o perfeito. Se chegou algo na tua vida que está dando problema, esquece. Não é de Deus. Não vem de Deus, aliás. Amém? E é sobre isso a nossa live de hoje. Que Deus nos abençoe, nos prepare para que nós possamos ter um relacionamento com Ele e que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente para entender a palavra e entender como Deus quer que nós sejamos, agradando a Ele sempre. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um de nós.